Olá! Você já imaginou visitar o museu que expõe rochas e outros minérios? Nós vamos conhecer hoje o Museu de Ciências da Terra Alex Dorofeff. Nós vamos conversar com a curadora do museu, professora Cristine Mugler. Tudo bem, Cristine? Tudo bem, é um prazer receber vocês hoje aqui no museu. Sejam bem-vindos e usufruam esse espaço. Então explica pra gente, o que o Museu de Ciências da Terra Alex Dorofeff abriga, o que as pessoas vão encontrar aqui? Bom, o museu é um museu de ciências porque existem várias tipologias de museu, museu de arte, museu histórico, esse é um museu de ciências e o tema dele são as ciências da Terra. O que vem a ser isso? São os fatos, os fenômenos e os produtos relacionados ao espaço da Terra e ao tempo, à história da Terra. Então, o que as pessoas vão encontrar aqui são minerais e rochas, que são os constituintes básicos do planeta, os processos de formação desses espaços, desses constituintes da Terra, vão encontrar alguma coisa sobre os terremotos, os vulcões, o tempo geológico, também sobre recursos minerais e a nossa singularidade em relação a outros museus da mesma temática, que são os solos. Então, nós falamos de solos, nós apresentamos solos e temos um espaço específico de solos, de abordagem de solos. Então, além dos materiais expostos aqui, o que mais que está dentro dessa visitação? Bom, o museu tem várias atividades, Uma delas são as visitas monitoradas ao espaço, à exposição. A exposição, ela tem 3 eixos conceituais. Então, a gente fala de recursos minerais, onde nós apresentamos minerais e rochas. Falamos de dinâmica da Terra, onde nós apresentamos os processos de formação de rochas e os processos de formação da crosta terrestre, assim como a história, o tempo geológico, o que aconteceu em cada momento da história da Terra, em que momento que surgiram os organismos, quais organismos e assim por diante. E um espaço de solos, que é chamado Proibido Não Tocar. Porque para conhecer solos a gente precisa tocar, porque os solos têm textura, têm estruturas, Então nesse espaço as pessoas são introduzidas à formação dos solos, às características, propriedades dos solos e podem terminar a visita pintando com tinta de solos, que é a atividade que está acontecendo nesse momento e acontece muitas vezes aqui no museu. Então há essa possibilidade de interação. Então essa é a atividade das visitas monitoradas à exposição. Mas além disso, o museu é muito mais do que isso. O museu promove uma série de ações educativas neste espaço, mas também fora deste espaço, junto às escolas de educação básica de Viçosa e da região da Zona da Mata Mineira. E aí a gente tem uma diversidade de atividades. A gente tem exposições itinerantes, que vão para as escolas, às vezes são apropriadas pelas escolas, mas também outros espaços de ciência. A gente tem cursos de formação de professores, a gente tem desenvolvimento de projetos de abordagem de solos nas escolas, que depois são então sintetizados e apresentados na Feira do Conhecimento de Viçosa, uma vez por ano. E nós acabamos de retornar de uma atividade muito especial com professores da educação básica, que foi uma viagem de visita a museus e espaços do Rio de Janeiro. Então é um programa da CAPES que financia esse tipo de atividades e nós realizamos essa atividade com 25 professores da educação básica de cidades do entorno de Viçosa, Araponga, Cajuri, Canaã. E visitamos no Rio de Janeiro 7 diferentes espaços em 3 dias. Então isso é muito importante para os professores, é uma novidade muito grande e é muito importante para a formação e para a ampliação dos horizontes deles pedagógicos, conceituais, metodológicos. Então a gente tem aí uma diversidade de atividades e estamos interagindo com outros projetos, espaços da UFV e temos também, fazemos parte e
temos liderado nos últimos anos o circuito de museus de Viçosa, que são os museus da UFV. São 7 museus aqui na universidade. Então a gente tem um programa de abertura aos fins de semana ou em ocasiões especiais, como por exemplo a Semana Nacional de Museus, onde são realizadas visitas guiadas a todos esses espaços articuladas. Então acontece na Semana do Fazendeiro também. Tá certo. E sobre a equipe do museu, quem que fica responsável? Como que é a interação da equipe do museu com a UFV? Pois é, então, são 7 museus na UFV e os museus acabam assim ficando um pouco, tem um não lugar, vamos dizer assim, porque eles são cultura e são educação. E aí o que acontece? Alguns museus são diretamente relacionados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e outros museus são ligados aos departamentos, como é o caso do nosso aqui, que é ligado ao Departamento de Solos. Então, os departamentos, menos ainda do que a universidade, não tem um corpo técnico para os museus. Então, é um professor que é responsável por aquele museu, junto com todas as demais atividades acadêmicas, né? E, às vezes, um outro funcionário, um técnico administrativo, um servidor técnico administrativo. E nós funcionamos à base dos estagiários e bolsistas. Então, são estudantes de graduação que realizam estágios ou têm uma bolsa de extensão ou do Procultura nos museus e que realizam atendimento. Então, a equipe do museu é uma equipe de estudantes de graduação que são continuamente formados e treinados para essa atividade. Então, eles realizam tanto o atendimento das visitas como o desenvolvimento dos demais projetos, desse e dos outros museus. Sim, e sobre a história do museu, né? Já são mais de 20 anos de existência? O museu completou 21 anos no último mês de dezembro e o museu, então, chama Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeev. Então vamos começar com Alexis Dorofeev, que foi um professor russo que chegou à UFV em 1935. Para lecionar diversas disciplinas, né? Naquele tempo o professor lecionava tudo, né? Física, química, solos, nutrição, o que fosse necessário. E ele tinha uma formação muito consistente em várias áreas, mas basicamente agronomia, engenharia florestal, engenharia agrícola e, se não me engano, e ele começou então como ele lecionava uma disciplina de agrogeologia, ele precisava de uma coleção de amostras. Ele começou a reunir uma coleção de minerais e rochas para as aulas. E é uma coleção muito boa, inclusive muito pouco comum em uma escola de agronomia, né? E quando nós chegamos aqui em 1983, essa coleção estava se perdendo nos corredores, em armários enormes, nos corredores do departamento. E então uma possibilidade de não perder essa coleção e de conservar seria abrir um museu, né? Mas eu falo isso, mas eu gosto de acrescentar que museu não é só lugar de guardar coisa velha, não, porque isso é uma visão muito forte, mas que já não faz sentido. O museu é um espaço de construção de identidade, de resgate de cidadania, de diálogo, né? Bom, mas aí então começa com essa ideia da gente conservar e ao mesmo tempo socializar essa coleção, permitir que um número maior de pessoas pudesse ver essa coleção, que era uma coleção muito especial. Então o museu esse começa um sonho. Existia no departamento uma outra professora, a professora Luciana, que era geóloga também, é geóloga, né, mas ela já não está mais aqui em Viçosa, e nós tivemos um sonho, começamos a trabalhar nesse sonho, que finalmente se realizou em 1993, com a abertura do museu. Então, nessa época, a professora Luciana já se encontrava na Universidade de Viçosa. Havia uma outra professora Irene, que até hoje é uma parceira grande do museu e que participou desse sonho. Claro, com todo o conjunto do Departamento de Solos, sem dúvida nenhuma, mas assim,
o liderar, protagonizar a ação fomos muito nós mesmos, porque nós somos dessa área do Departamento de Solos. Então o museu ele é aberto então, em 1993 a partir da coleção do Alexis Dorofeff, com o objetivo de socializar e de começar a se relacionar com as escolas de educação básica. E aí, a partir de 2002, começam a acontecer muitos editais de popularização da ciência e de apoio a museus. A museologia no Brasil cresceu muito depois de 2002. Então, nós recebemos com isso recursos e muito estímulo a realizar atividades diversas, inclusive essa da viagem dos professores, que é uma atividade que muito poucos espaços realizam. E as pessoas que estão nos assistindo, quiserem conhecer o museu, como que isso é feito? Bom, então, o museu está aberto ao público em geral, ele se localiza na Vila Gianetti, casa número 31, na entrada da universidade. Funciona todos os dias da semana, de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. E, às vezes, nos fins de semana, quando há circuito de museus. E quando há circuito de museus, esse circuito é amplamente divulgado. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. Isso acontece umas 4 vezes por ano, mas pode ser mais. Se existe um grupo que tem interesse em visitar o museu à noite ou a um sábado à tarde, é possível o agendamento. E o nosso telefone de contato é 3899-2662 para agendamento de visitas, ou então pelo e-mail mctad@ufv.br. Tá bom, Cristina, obrigada, né? A gente vai mostrar um pouco da visita aqui. O programa de hoje fica por aqui. E lembrando que você pode assistir o Destaque UFV e acompanhar a programação da TV Viçosa pela página da RTV, o endereço que aparece na sua tela. Até o nosso próximo encontro.